Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre as dívidas do futebol. E sobre esse assunto eu converso hoje com o Dr. Rafael Cobra de Toledo Pisa, presidente da Comissão de Direito Desportivo da Subseção de Santos da OAB. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Roberta. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar e tratar aí de um assunto bastante polêmico, né? Falar então sobre a questão das dívidas do futebol, doutor. O Profut, que é o Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Em outras palavras, o que significa o Profut e qual a sua importância? O Profut foi uma legislação trazida no ano de 2015 que tinha como principal finalidade proporcionar aos clubes de futebol que refinanciassem suas grandes dívidas de âmbito federal. Portanto, dívidas de FGTS e entre outros tributos federais, uma possibilidade dos clubes refinanciarem essas dívidas com um prazo bastante extenso, com a finalidade de trazer como contrapartida os clubes que aderirem a esse refinanciamento teriam como obrigação também adotar práticas internas de profissionalização da sua gestão. Portanto, a finalidade era, além de proporcionar uma resolução saudável das dívidas dos clubes, obrigar a estes clubes também que trouxessem conceitos de gestão corporativa para dentro das suas entidades. Arrumar a casa, né? Exatamente. Era essa a ideia. Dá para a gente dizer que o Profut é a salvação do futebol brasileiro, já que a gente tem esse cenário tão conturbado já há tantos anos? Eu acho que a ideia talvez fosse a de realmente trazer ali uma saúde financeira para os clubes, mas vale lembrar que nós já tivemos algumas medidas anteriores ao Profut que visavam questão similar, como a time mania, entre outras possibilidades de refinanciamento anteriores. O problema grande é que os clubes refinanciavam suas dívidas, mas não organizavam suas estruturas internas. Portanto, zerava-se uma dívida e passava-se então a contrair uma nova. Com a mentalidade trazida pelo Profut, repito, aqueles clubes que deliberadamente aderiram ao programa de refinanciamento tinham como contrapartidas obrigatórias a mudança, inclusive, dos seus estatutos sociais para adequar a práticas de governança corporativa. Vale dizer que era uma opção dos clubes e entre os considerados clubes grandes de Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, apenas à época Palmeiras, Chapecoense e Sport Recife não aderiram voluntariamente ao programa de refinanciamento. O restante todo Todos aderiu? Os demais aderiram. Ou seja, houve mudança no estatuto, todo mundo tentando organizar a casa. Sim. Obrigatoriamente teve que ser feita alteração em estatuto social, prevendo práticas de, como disse, de gestão corporativa, trazendo conceitos de profissionalização para a gestão desses clubes, para que eles pudessem, primeiro, aderir ao programa de refinanciamento e, mais do que isso, se manter neste programa. Agora, doutor, quem ganha mais com o Profut? O governo ou os clubes? Eu acho que, nesse caso, a vantagem maior acabou sendo para os clubes. Vale dizer que a dívida acumulada desses principais clubes do Brasil era na faixa de 4 bilhões de reais. E com a possibilidade de refinanciamento, as benesses que foram trazidas aos clubes que aderissem a esse refinanciamento, como um grande abatimento nas multas, nos juros contraídos durante esse período todo, acaba o governo abrindo mão de uma parte do dinheiro que efetivamente tinha direito a receber. E como o prazo desse refinanciamento pode ser de até 20 anos, portanto, acho que acaba sendo muito mais benéfico aos clubes do que efetivamente ao governo. Então, só para a gente entender e esmiuçar um pouquinho melhor, os impostos que são renegociados no Profut é FGTS? Todas as dívidas e tributos de natureza federal eram abarcados pelo programa de refinanciamento previsto na lei do Profut, com a diferença que o FGTS, o prazo máximo era um pouco menor, era de 180 meses a possibilidade de refinanciamento dessa dívida. Como é que funciona, então, a adesão dos clubes ao Profut? O prazo de adesão já passou. Então, quem não aderiu à época, hoje não tem essa possibilidade de adesão. O prazo inicial era até o novembro de 2015, depois foi prorrogado até julho de 2016, para que os clubes se adequassem em alguns requisitos iniciais e formalizassem a adesão a esse programa de refinanciamento. Agora, se o clube hoje deixar de pagar as prestações, como é que fica a situação dele diante desse refinanciamento do programa? Certo.
Embora a lei do Profut ela diga expressamente que uma das condições de manutenção do clube nesse programa de refinanciamento seja o cumprimento de várias medidas impostas na legislação, entre elas a manutenção da folha de pagamento, não só dos atletas, mas de funcionários sempre em dia, a impossibilidade de se contrair novas dívidas de âmbito federal, essas são algumas das condições de manutenção. A lei ela criou uma entidade de fiscalização dos clubes que aderiram ao Profut, que chama a APFUT, é a Autoridade Pública do Futebol. No entanto, a APFUT ela só tem poder de fiscalização, ela não tem poder de punição aos clubes. E mesmo a lei do Profut, impondo essa condição de manutenção, a estar em dia com as suas obrigações, ele prevê expressamente que a APFUT, ao realizar uma fiscalização e notando ali o descumprimento de alguma medida, ela pode aplicar ali algumas medidas imediatas, como a advertência, e conceder um prazo de até 180 dias para que aquele clube regularize a inconsistência adequada. Portanto, na minha visão particular, um prazo extremamente longo para que um clube se adeque a algo que ele inicialmente já sabia necessário estar adequado. Né? É quase uma mãe, né, doutor? Agora, o fato de não ter essa punição, isso não pode fazer com que o Profut caia no mesmo esquema que caíram os outros projetos de refinanciamento anteriores? É uma crítica válida, sim. Embora existam alguns clubes já efetivamente punidos e excluídos do programa de refinanciamento previsto no Profut, no entanto, nenhum dos grandes clubes do futebol nacional. Vale como informação também que, ainda que o título Profut dê a entender que somente os clubes de futebol pudessem aderir a esse programa, essa de fato era a ideia inicial. Mas depois estendeu-se a qualquer clube social que desenvolva atividades esportivas. Portanto, foram muitos os clubes sociais que não disputam competição profissional de futebol que aderiram a esse programa de refinanciamento, entidades de administração do desporto, ou seja, federações estaduais, também aderiram a esse programa de refinanciamento, e nós já tivemos alguns clubes e poucas federações excluídas do Profut, justamente por terem sido advertidos da necessidade de correção de algumas pendências, não fizeram no prazo estabelecido e, portanto, passaram a ser excluídos do programa de refinanciamento. Né? Depois de um tempo, existe essa punição. Exatamente, depois de um tempo. No entanto, na prática, para aqueles principais clubes do futebol brasileiro, nenhum deles ainda foi efetivamente excluído do programa. Agora, quando o senhor fala de outros tipos de clube, aí seriam clubes sociais, como os que a gente tem aqui na Ponta da Praia, por exemplo? Isso também, eles também entram nesse tipo de programa? Esses clubes também tinham a possibilidade de, até julho de 2016, aderir a esse programa de refinanciamento. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre as dívidas do futebol. Nós voltamos já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são as dívidas do futebol e sobre isso eu converso com o Rafael Cobra de Toledo Pisa, presidente da Comissão de Direito Desportivo da Subseção de Santos, da OAB. Bom, doutor, a gente está falando sobre o Profut, entendendo como é que funciona esse programa de renegociação de dívidas. Hoje, quais são os times de futebol que mais devem? Essa é uma pergunta bastante difícil, Roberto, porque as dívidas dos clubes não são poucas, ainda que aderirem a esses programas de refinanciamento. As condições financeiras dos clubes de futebol no Brasil não são muito tranquilas. A gente tem muitos clubes tradicionais que estão com dívidas quase que impagáveis mesmo. Né? Então, a gente está falando, então, de uma saúde financeira crítica. Exatamente. De clubes de futebol de uma forma geral. E de certa forma, o Profut, ele tenta tirar esses clubes da UTI. É possível a gente dizer isso? Eu acho que é bem pertinente esse tipo de colocação e foi realmente uma medida que no início trouxe um resultado imediato interessante, mas os clubes eles precisavam adotar práticas internas, não só formalmente, algumas mudanças estatutárias, mas sim trazer realmente profissionais, na acepção da palavra, para o trabalho interno dos clubes. E a gente vê que os clubes de futebol no Brasil ainda são tratados ali como algo quase que uma coletividade que passa a tomar conta de determinado clube, sem se atentar que aquilo precisa ser gerido como uma empresa. E vale dizer, quando você pergunta das dívidas grandes dos clubes, fossem alguns clubes grandes de futebol do Brasil, empresas de outros ramos,
elas já teriam sido decretada falência há algum tempo. Mas como os clubes de futebol são considerados ali parte do patrimônio nacional, acabam sendo adotadas medidas em cima de medidas, tentando salvar essa saúde financeira dos clubes. Né? Quer dizer, esse olhar diferenciado, não encarando um clube como uma empresa, acaba prejudicando essa questão financeira toda e trazendo todos esses problemas, essas dívidas que se arrastam até hoje. Sem sombra de dúvidas. Acho que o grande problema dos clubes hoje é a falta de uma visão que aquilo deve ser tratado de forma profissional, como uma empresa de outro ramo. Agora, doutor, para fazer parte do Profut precisa ter essa reorganização administrativa, né? Então, a gente está falando que os clubes de futebol, como o senhor bem colocou, sai dessa esfera só política e desse amadorismo, desse relacionamento, né, de sentimentalismo, tratando como uma empresa. Então, precisa ter essa reorganização administrativa, senão não entra no Profut? Algumas medidas eram obrigatórias para que o clube pudesse aderir ao Profut, algumas mudanças estatutárias obrigatórias, que acho que vale a pena mencionar, que o mandato de um dirigente desportivo não poderia durar mais do que 4 anos e sendo permitida somente uma única reeleição, para realmente evitarmos o que acontecia num passado não tão distante, de um presidente de grandes clubes do Brasil permanecerem por 10, 15, 20 anos à frente da administração do clube. Então, essa era uma medida obrigatória. Uma outra medida bastante importante é a imposição de que os estatutos sociais dos clubes prevejam a exclusão imediata de um dirigente que cometer atos definidos como de gestão temerária. Então, essa foi uma medida que todos os clubes participantes do Profut incluíram em seus estatutos sociais. Existem algumas regras não tão objetivas, mas alguns exemplos do que seriam o conceito de gestão temerária. E uma vez enquadrada a conduta de um dirigente neste conceito, os estatutos sociais, então, passam a prever a exclusão e a inelegibilidade desse dirigente por um período de, no mínimo, 5 anos. Esse é um dos pontos, então, que devem ser avaliados e obedecidos, é Sim. isso? Agora, o clube, por exemplo, que não se adequar, não pagar os salários, o que é previsto de punição para ele? A lei do Profut prevê como exclusão do programa de refinanciamento e, portanto, retomar a dívida anterior, sem os descontos que foram concedidos, para os clubes que descumprirem essas medidas, entre elas, estar quite com as suas obrigações. No entanto, como eu mencionei antes, a autoridade pública, a APFUT, ela fiscaliza e se ela notar uma má conduta dessa, como a prática de salários atrasados, ela terá como medida notificar este clube para que corrija essa irregularidade num prazo de até 180 dias, claro que podendo ser concedido um prazo menor. Então, acaba que, na prática, o clube, ao receber essa notificação, ele adota a medida adequada dentro daquele prazo estabelecido. Agora, tem alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que, mesmo aderindo ao Profut, eles estão inscritos na dívida ativa. Nesse caso, o governo pode abrir um outro tipo de financiamento? Como é que se resolve essa questão? Essa possibilidade de um novo refinanciamento ela é bastante discutível. Inclusive, há quem entenda que num futuro não tão distante a gente deve ter aí o Profut 2, como vem sendo chamado. Porque justamente, ao invés de tratarmos com rigor o clube, para que sirva de exemplo e que possa se estabelecer no mercado do futebol aqueles clubes que adotem práticas profissionais de gestão. Não adianta um clube de futebol querer montar um grande elenco sem ter condições financeiras de arcar com uma folha salarial condizente. Então, ao invés de se tratar com rigor e punir aqueles que descumprirem as medidas impostas, acaba se passando a mão na cabeça e isso acaba servindo de um mau exemplo aos demais. Então, algumas medidas precisariam ser mais enérgicas, na minha opinião. A gente teve um caso recente que chamou bastante atenção, o Figueirense de Floripa, por exemplo, que disputa a Série B, ele chegou a ser julgado. O clube atrasou os salários por conta da má administração de uma empresa terceirizada que geria o futebol. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva acabou não condenando o clube. O que aconteceria se ele fosse condenado nesse caso? Esse caso do Figueirense ele é bastante interessante para análise e acho que ele valeria um programa para discutir de tantas as vertentes que envolvem esse caso. Desde a análise se é efetivamente a saída para os clubes a formação de uma empresa para administrar o futebol profissional, como foi feito no Figueirense,
O grande problema ali é que o parceiro comercial, que deveria ter a responsabilidade financeira com as obrigações do clube, não tinha o capital necessário como prometia. Então o Figueirense acabou passando por uma situação bastante desagradável, inclusive gerando um caso raríssimo no futebol brasileiro, que foi de WO, os atletas respaldados pela Lei Pelé, autorizados nesse sentido, deixaram de disputar uma partida porque estavam com os salários atrasados há mais de 2 meses. Haveria a possibilidade do clube ser punido na justiça desportiva e a punição seria a perda dos pontos daquela partida que ele não disputou e mais 3 pontos, mais os pontos como atribuídos punição por uma outra vitória na competição. Na prática, como o Figueirense hoje está ali dentro da zona de rebaixamento, a poucos pontos de tentar sair dessa condição, de repente uma punição da justiça desportiva, nesse sentido, retirando-lhe ainda mais 3 pontos, poderia ser determinante no desempenho desportivo ao longo do campeonato. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre as dívidas dos clubes de futebol. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as dívidas do futebol e sobre isso eu converso com o Rafael Cobra de Toledo Pisa, presidente da Comissão de Direito Desportivo da Subseção de Santos. Bom, doutor, a gente está falando sobre o Profut e no bloco anterior a gente mencionou um dos pontos seria o atraso nos salários, né? Agora, é corriqueiro a gente ver os clubes atrasando os salários de funcionários e de jogadores. No começo desse ano, o Santos enfrentou esse problema. Por que nada foi feito nem com o Santos, nem com outros clubes na mesma situação? Roberta, eu acho que entra naquela questão mencionada de a APFUT notando esta irregularidade, e vale dizer, existem os atletas ou funcionários, têm legitimidade, inclusive, para denunciar esta situação à APFUT, para que ela efetivamente traga a sua lupa à situação concreta. E aí, observada a irregularidade, a APFUT, provavelmente é o que deve ter acontecido no caso mencionado, notifica o clube para que corrija aquela irregularidade dentro de um prazo razoável, e aí o clube deve ter feito dessa forma. Vale dizer que, em relação aos atletas, o clube tem uma grande preocupação que o inadimplemento salarial não chegue ao limite de 3 meses, porque aí sim o atleta teria, com base na previsão da Lei Pelé, a possibilidade de pedir a rescisão do seu contrato pelo inadimplemento salarial e recebimento de multa em seu favor. Portanto, os clubes acabam adotando essa prática de não permitir que o atraso de salário e imagem dos atletas acumule 3 meses. Agora a gente vai ter um evento, o 6º Simpósio de Direito Desportivo e Esporte da Baixada Santista, é isso? Sim, um evento bastante interessante. Quando? O evento será realizado nos dias 21 e 22, agora de novembro, em parceria, uma parceria da OAB Santos com a Universidade Santa Cecília. O simpósio será realizado na sede, dentro da universidade. E nós vamos tratar, teremos a presença de grandes personalidades do esporte, como atletas, esportistas, juristas do ambiente esportivo e gestores esportivos participando do evento. Teremos alguns assuntos que serão tratados, e aí fica o convite a todos para que compareçam, valendo ainda a informação que não haverá cobrança de valores para inscrição. Basta que aquele interessado nos assuntos que eu mencionarei compareçam espontaneamente à Universidade de Santa Cecília e participem ativamente do evento. Qual o horário, doutor? O início no dia 21, a partir das 19 horas, e nesse dia nós teremos uma mesa redonda com a presença de alguns atletas e ex-atletas com o tema esporte como ferramenta de desenvolvimento social. Nós abordaremos aí um aspecto bem o quanto o esporte pode contribuir para o desenvolvimento do cidadão e da coletividade como um todo. Já na sexta-feira, dia 22, o evento inicia às 9 horas da manhã e nós teremos 4 painéis de debates nesse dia. Os temas que serão tratados serão os desafios na formação esportiva de um atleta. Trataremos também da questão do match day, o dia do jogo. Quer dizer, como o marketing e comunicação dos clubes de futebol podem potencializar as suas receitas. Trataremos também de um tema bastante pertinente, como mencionado no caso do Figueirense. Faremos ali um comparativo entre o formato das SAs, das sociedades anônimas, como existem alguns projetos tramitando no Congresso nesse sentido, faremos um comparativo entre SAs e clubes associativos. Quais os prós e contras,
E por fim teremos um último painel tratando sobre os impactos no mercado do futebol com os novos regulamentos da FIFA. Ok, então, doutor, muito obrigada pelas suas informações, sucesso nesse evento aí, sucesso para o esporte também. Muito obrigado, Roberto, foi um prazer conversar e fica então o convite aí a toda a sua audiência para que compareça no evento. Muito obrigada, o ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê, até mais.